Bom dia, irmãos do Quarto Centenário. Eu estou aqui hoje para compartilhar da Palavra de Deus com os irmãos, para a gente ler juntamente e obter bênçãos. Essa palavra que é tudo para nossas vidas, tudo que a gente precisa. Que seja uma palavra que nos abençoe, que seja uma palavra que nos dê confiança e o auxílio espiritual que a gente precisa ainda mais nos tempos de hoje. A palavra que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra em 1 Crônicas 22, a gente vai ler do 2 ao 11. E 1 Crônicas 22, 2 a 11 diz o seguinte: Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas, das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tiros a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, eu tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos teus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor esteja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Essa é uma palavra que a gente vai ver mais adiante, mostra uma característica muito importante, uma característica muito valorosa de Davi como homem segundo o coração de Deus, e algo que a gente pode aprender muito através do exemplo dele. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é sobre esse costume que a gente tem na nossa cultura de hoje, né, principalmente no mundo ocidental, esse costume da gente julgar as coisas baseado nos resultados finais. Ou seja, a gente considera o valor intrínseco de qualquer coisa que tem na nossa vida baseado na quantidade de resultado que aquilo traz. Então, faz sentido que um trabalho que vale a pena é um trabalho que vai me render bastante dinheiro. Faz sentido que é, uma pessoa de sucesso seja uma pessoa, por exemplo, que tenha muitos amigos, uma pessoa que tenha muitos, até dinheiro mesmo, né, questão financeira, mas nem tudo a gente pode jogar dessa forma. E é um problema muito grande que a gente vê que muitas vezes se utiliza essa mesma régua para medir artigos de fé, para medir coisas relativas ao reino de Deus. Então a gente vê que tem pessoas que medem a eficácia de um trabalho missionário através do número de convertidos, que é uma coisa importante realmente, mas muitas vezes está fora do nosso controle o número de pessoas que vão aceitar a palavra de Deus. O número de pessoas convertidas pode ser por vários fatores, não somente por fatores relativos à palavra de Deus sendo pregada e sendo aceita, mas pode ser relativo também à forma como é pregado. Às vezes a mensagem é pregada de tal modo que não existe uma separação entre mundo e igreja, e a pessoa aceita porque para ela é uma resposta emocional, a pessoa ficou emocionada com a mensagem. Pode ser que a pessoa tenha gostado daquilo que foi dito, mas não necessariamente esteja reconhecido a si mesmo como pecador e visto ao Senhor Jesus como um Salvador que veio para salvar. Da mesma forma, a gente enxerga muitas vezes o ministério pastoral, por exemplo, desse jeito. A gente pensa, em determinada igreja, entrou o pastor tal, durante o pastorado a igreja cresceu tanto, o número de membros, quanto cresceu, quantos talvez ministérios surgiram novos, como talvez o prédio da igreja tenha se ampliado nesse meio tempo, quando na verdade a gente vê que tem igrejas que não seguem a palavra de Deus, que são muito maiores, tem milhares e milhares de membros, ao passo que igrejas fiéis, principalmente nos dias de hoje, estão desertas.
Então, com pequenos números de membros, muitas vezes sem sequer um prédio para se reunir, se reunindo em casas, como os primeiros discípulos faziam no tempo de Jesus. E essa é uma questão, é um problema muito relativo aos tempos de hoje. E a gente vê que muitas vezes a gente julga até questão assim do homem como marido, que também é um instituto bíblico, o casamento. O homem como marido é julgado, portanto, o quanto ele consegue trazer de dinheiro, a família é julgada pela quantidade, talvez, ou até em alguns, no Brasil não é tanta cultura, né, mas na Rússia, por exemplo, uma cultura que era do Brasil algumas gerações atrás, de julgar a família pelo número de filhos que tinha. Ou seja, quanto mais, o maior o resultado que a gente pode quantificar, que é o número de filhos, mais sucesso teve a família, porque os frutos da família realmente são os filhos. Mas a gente se esquece muitas vezes que os nossos valores aos olhos de Deus são bem diferentes, não são aquilo que a gente imagina. Deus enxerga as coisas de outra forma. E muitas vezes a quantidade não é o mais importante, mas é muito mais importante a qualidade, a forma como a gente está correspondendo, como a gente está cumprindo a palavra de Deus. A gente vê também, em comparação, a gente falou do serviço da obra missionária, né? Que existe a palavra revelada de Deus, que existem os eleitos de Deus, aqueles que vão receber a palavra, que vão ter um chamado no coração, que vão se tornar filhos de Deus. Mas mesmo assim existe um mandamento, uma vontade explícita de Deus revelada para nós que a gente deve pregar ao próximo. E isso faz com que isso não anula a primeira vontade revelada, que os eleitos de Deus vão chegar a ele e vão se converter. Eles são complementares. Então a gente vê que a promessa de Deus, uma promessa de sucesso nesse caso, ainda assim não é negada pelo fato que a gente tem que ir. O contrário também a gente vê o quanto de dedicação tinham vários outros servos de Deus, quando a gente vê que profetas, por exemplo, a gente lê em Jeremias 7:27, um texto que diz, quando Deus está mandando Jeremias na missão missionária dele, está comandando a ele que fale ao povo de Israel que estava em pecado, e então ele termina dizendo o seguinte: dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Então, vocês imaginam a situação que, no caso, se a gente imagina aos olhos uma visão pragmática, né, uma visão que busca o resultado quantificável, uma visão que busca o lucro, o trabalho missionário de Jeremias era um trabalho fadado ao fracasso, porque ninguém ouviria a missão, ninguém ouviria as palavras dele, ele seria ainda morto, por isso que ele ia falar ao povo. Mas ainda assim Deus manda ele em missão, e o nível de obediência, de ligação dele com a palavra de Deus era tão grande que, sabendo que ninguém ia aceitar a palavra que ele ia trazer e que iam matar ele por isso, ainda assim ele vai pregar e morre nessa missão. Porque ele sabe que é mais importante realizar a vontade de Deus do que o resultado que poderia levar talvez a uma vanglória, talvez poderia trazer uma alegria pessoal, mas Deus não estava aqui procurando, ele estava mandando ele para avisar. A função dele, a missão dele não era converter o povo, era avisar, porque Deus já sabia de antemão que o povo não se converteria. E como ele agiu desse jeito, como ele agiu nessas situações, nessas condições, ainda assim ele vai e faz aquilo que é a vontade de Deus. Isso revela uma particularidade muito importante da característica do servo de Deus que a gente tem que trazer para a nossa vida, a gente tem que reviver ela nos nossos dias, se ela não existe, tem que procurar ela e tem que sempre valorizar. A gente vê, por exemplo, no texto que a gente falou de Davi, né? O que isso tem a ver com a história toda? A gente sabe que Davi tinha no final dos dias dele, teve essa ideia no coração dele de ele vivendo em uma casa grande, ainda assim, era numa tenda que o povo se reunia. Então ele quis construir um templo ao nome do Senhor. Só que ele foi proibido de fazer isso pelo próprio Deus, porque disse que ele tinha derramado muito sangue, mas que o filho dele, ele daria paz no reino do filho, e o filho ia construir esse templo. E reparem que interessante, trazendo aqui um paralelo, né? Que muitas das coisas que a gente gostava de fazer como igreja, muitas das coisas que a gente estava talvez até planejando realizar nesse ano, a gente parou nossas atividades por causa dessa epidemia. A gente não está mais se reunindo, a gente não pode mais cantar louvores como antes, a gente não pode mais realizar as atividades, as reuniões que a gente realizava normalmente. Então, a gente vê que uma pequena mudança nas condições climáticas, nas condições do mundo, nas condições epidemiológicas do nosso país, do mundo onde a gente vive, e tudo vai a perder. Então, a gente está numa situação
agora de isolamento, né, de certa forma, por causa de uma ameaça que nem sequer a gente consegue visualizar, nem sequer é visível aos nossos olhos. E ainda assim, é algo que a gente tem que considerar, e isso não nos neutraliza neutraliza nosso efeito como o povo de Deus, não neutraliza nosso efeito como cristão. Da mesma forma que Davi não foi construído, como Davi reagiu ao impedimento de realizar aquilo que ele via, aquele plano que ele tinha para agradar a Deus, a boa obra que ele queria fazer, que seria construir esse templo. Deus falou que ele não poderia fazer isso. Da mesma forma como ele diz, como as circunstâncias, Deus nos diz através das circunstâncias que não é a hora da gente se reunir. Mas como a gente reage a isso? Ele poderia ter falado, tudo bem, já que eu tenho a resposta de Deus, que eu não devo construir, então, infelizmente, eu tive essa ideia, eu não vou poder fazer, vou deixar então que meu filho, quando tiver grande o suficiente, ele vai fazer isso. Mas não é isso que a gente vê, irmãos. A gente vê que Davi, ainda quando era pequeno, o filho dele começou a juntar todo o material necessário para facilitar o trabalho para o filho. Já que ele não poderia construir o templo, ele faria com que eu faria tudo possível para facilitar a vida daquele que levaria adiante essa missão, que seria o filho. A gente vê, né, que ele juntou madeira de cedro, apanhou ferro, apanhou metais preciosos, tudo em grande quantidade, de forma que quando Salomão foi começar a construir o templo, ele não tinha, o trabalho dele era basicamente construir. Ele teve que somar muito pouca coisa àquilo que já tinha juntado aos materiais, porque tudo havia sido preparado antes. E esse é um ponto que eu gostaria de trazer para hoje, para abençoar nossas vidas, que a gente possa correr atrás disso, que a gente possa se importar em lidar com o cumprimento da vontade de Deus, mesmo nas condições de impossibilidade física, impossibilidade nossa humana. Se a gente não pode fazer uma boa obra que a gente tem no coração, como eu posso ainda assim me preparar, estar pronto para quando, terminando essa nossa situação atual, essa nossa circunstância, a obra poder ser começada da melhor forma? Se eu não posso construir o templo nesse momento, eu posso juntar os materiais. Deus não me impediu de fazer isso, de deixar tudo pronto para quando passar essa situação, o próximo poder continuar essa missão. Ou no nosso caso, né, a gente vai estar ainda por aqui, terminando essa circunstância da epidemia, da pandemia, que a gente consiga, com mais força ainda, servir a Deus. O que a gente consegue fazer dentro das nossas restrições para realizar a vontade de Deus? Realmente é muita coisa. A gente consegue realizar muitas coisas, mesmo na situação atual. E essa situação demonstra pra gente muitas realidades que a gente não conseguia enxergar anteriormente. Eu lembro um tempo atrás que, ainda em fevereiro, né, se falava muito sobre o carnaval, e eu li uma certa frase na internet que eu achei muito interessante, falando sobre o carnaval, que muitos cristãos, né, tinham aí planos, através até do governo, de cancelar o carnaval, de não relacionado à epidemia, mas simplesmente pelo fator amoral da festa, que era um risco até dentro dos crentes. Muitos crentes se desviavam por causa do carnaval. E um comentário em relação a isso foi algo que falou bastante ao meu coração, uma verdade que eu acho que vale a pena compartilhar, que dizia o seguinte, que o problema do carnaval não era que ele desviava os crentes da igreja, mas o carnaval ele apenas revelava os que não eram crentes dentro da igreja. Nenhum crente de verdade seria desviado pelas tentações que uma festa dessa ofereceria. Mas as pessoas que não são crentes dentro da igreja se revelavam através dessa festa, através desse momento, anualmente, inclusive. Então, a gente vê que uma coisa semelhante aconteceu com aquelas pessoas, né, que chamam os desigrejados, né, as pessoas que acreditavam que era possível você viver sem uma igreja, muitas vezes com pessoas até com uma razão sincera, uma razão legítima para não gostar de igreja, talvez experiências negativas, talvez em muitas igrejas, questão de panelinhas, fofocas, talvez alguns traumas psicológicos que teve em relacionamentos, acabou largando pessoas que ainda sem abrir mão, sem querer abrir mão do contato com Deus, cortaram as relações com a igreja completamente e queriam manter uma vida cristã sem se reunir em igrejas. E a gente vê hoje em dia que essa situação epidêmica mostrou para todo mundo que isso não é uma coisa que é realmente possível. Todo mundo agora consegue enxergar que as pessoas, todos nós que temos um amor real por Cristo, temos um amor real pela igreja, e a gente sofre no coração pelo fato de não poder estar juntos, por não podermos estar reunidos aos domingos, durante a semana em atividades.
E essa epidemia mostrou o seguinte: ela não está afastando as pessoas da igreja. Todos nós que estamos aqui, as pessoas inclusive que estão aqui assistindo, que estão tirando do tempo para assistir um vídeo de uma pregação num grupo da igreja, são porque estão impedidas de estar presentes na igreja durante o culto. E todos nós sentimos a falta no coração disso. Não é algo que pra gente é simplesmente a gente pode dispensar, algo que é decorativo na vida cristã. Que, eu sou cristão, minha vida cristã é 100% e ir para a igreja é um opcional. Eu posso, uma atividade de grupo, encontrar pessoas do mesmo, que acreditam da mesma forma que eu, mas eu posso ser cristão sem a igreja. A gente está vendo dia após dia que isso não é possível. A pessoa que não tem um amor real por Deus não vai sentir falta da igreja agora que as igrejas estão fechadas. E as pessoas que têm um amor real, estando em epidemia ou não, elas sentem falta quando elas não podem estar presentes no domingo, quando elas não podem estar reunidas, porque é assim a forma que Deus nos construiu. O valor cristão da reunião, o valor cristão de estar realizando um culto a Deus através do louvor, através da mensagem, não é algo que é um acessório à vida cristã, não é algo que é um fator decorativo, um ponto a mais que é dispensável. Isso é parte, é um dos pilares da vida cristã e da nossa fé. E muito do nosso crescimento espiritual depende da nossa reunião. A gente só pode ser útil aos outros quando a gente está junto com essas pessoas, em grande parte. A gente fica limitado na nossa ajuda ao próximo, tanto no que a gente pode dar como no que a gente pode receber, quando a gente não tá reunindo o povo como antigamente. E isso tem mostrado a todos nós. É, de certa forma, um experimento, demonstrando que as pessoas que estão em Deus sentem falta da igreja. E as pessoas que não sentem falta da igreja é porque não estavam em Deus, porque isso é um pilar necessário para a vida cristã. Então, lembra de certa forma, né, a gente conhece a história de quando a América foi descoberta, a gente sabe quando os espanhóis chegaram, por exemplo, colonizando a América Central, tinham os astecas que moravam naquela região, era uma região que era muito rica em ouro. Então, os astecas, eles, pela riqueza de ouro, por ter em grande quantidade, eles não consideravam o ouro um metal muito precioso. Era um metal que era fácil de trabalhar, não precisava de temperatura muito alta para moldar. Era um metal que ele tinha um brilho bonito, ele não enferrujava. Então, eles faziam o que com isso? Faziam utensílios, faziam joias, faziam vasos, faziam adereços em geral. E já na Europa, era um metal que se reconhecia pela sua preciosidade. Na Europa, na Ásia, em todo o mundo conhecido, digamos assim, o ouro era um dos principais, se não o principal metal precioso. Então a gente vê essa situação interessante, que os espanhóis, ao chegarem colonizando os territórios dos astecas, eles ganhavam presente em ouro e trocavam coisas muito baratas por ouro, que para aqueles índios astecas, aquilo não era nada. O ouro eles tinham de monte lá. Então, para eles trocar por uma coisa que eles não tinham, que eles estavam vendo pela primeira vez, pólvora, por exemplo, trocar por meio quilo de pólvora uns 3 vasos de ouro, para eles era totalmente normal, porque o ouro era simplesmente um metal como outro qualquer, como o ferro, como o alumínio, como o bronze, que a gente usa para fazer os utensílios de casa. Só que, no final, eles, sem saber o valor real daquilo, acabaram sendo dizimados, né? Mas acabaram, de uma forma ou de outra, perdendo todo o ouro que tinham. E esse é um recado até para nós também, né? Que a gente, muitas vezes, coisas que a gente, por não ter noção do real valor das coisas, por a gente não estar baseado na Bíblia como nossa regra de fé e prática, muito da nossa vivência cristã, da nossa fé, a gente tem baseado no que o mundo reconhece como valioso. E a gente tem vendido coisas que são o ouro da nossa relação com Deus, que é a nossa reunião, nossa habilidade de ajudar o próximo, nossa habilidade de estar presentes na vida um do outro. Muitas pessoas estavam vendendo como se fosse jogando fora. Tem um jogo importante na TV, meu time vai jogar, eu não vou ir na igreja. Então estava se livrando do ouro como se fosse um ferro, como se fosse um outro metal. Só que agora que estamos ficando sem isso, agora que estamos na escassez desse ouro, a gente consegue reconhecer o valor real. E isso porque a gente poderia ter reconhecido isso muito antes, se tivesse simplesmente prestado atenção no que a Bíblia tem nos dado, tem nos ensinado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para a gente hoje. Que a gente possa valorizar ainda mais a nossa comunhão como irmãos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que essa falta, a gente estando agora impedidos, da mesma forma como Davi estava impedido de construir o templo, que a gente consiga fazer o máximo possível nas condições que a gente tem. Se eu não posso ofertar diretamente na igreja, eu posso obter a conta da igreja e posso ofertar.
Eu posso, em último caso, até guardar, separar essa parte do meu sustento para ofertar quando eu conseguir voltar à comunhão. Se eu não posso, nesse momento, visitar os meus irmãos, visitar os doentes, eu posso entrar em contato de outras formas. Existe a tecnologia, em parte, para suprir, o que permite que eu esteja gravando esse vídeo agora também. Outro ponto, se eu não posso ouvir a palavra de Deus através de um pastor que está falando diretamente comigo, eu posso utilizar outros meios, eu posso, através da própria tecnologia, não ficar sem a mensagem. Eu tenho a Bíblia em casa, eu posso também, de certa forma, não ficar sem alimento espiritual, ainda que eu fique temporariamente separado da igreja pelas circunstâncias. Então, o segundo ponto que eu gostaria de trazer, que a gente possa levar e abençoar nossas vidas, é esse. Que a gente possa estar prontos o máximo possível, enquanto a gente não pode realizar nossas atividades como igreja, que assim como Davi não podia construir o templo, a gente possa juntar todo o material necessário para que o nosso eu do futuro, o nosso Salomão, que talvez pode ser daqui a um mês, talvez daqui a 2 meses, a gente não sabe quando vai terminar isso, quando a gente for começar a voltar às nossas atividades, que esteja tudo pronto, que a gente consiga, nas nossas limitações, preparar aquilo, que é colocar hoje a semente das bênçãos que a gente vai colher no futuro, do trabalho que a gente vai realizar quando a gente conseguir se reunir normalmente, como a gente conseguir se reunir novamente como igreja. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa se preparar antes de tudo com as coisas de Deus, como está escrito, né? Que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todo o resto nos será acrescentado. Mateus 6,33. Que possa ser isso nossa vontade nesse momento, possa essa ser a nossa preocupação, que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não nos preocupar com os resultados, porque no momento atual a gente vê que nada do que a gente possa fazer para a obra de Deus vai trazer muito resultado. Os resultados se preocupa Deus. A nossa função é ouvir a palavra dele, obedecer nas circunstâncias onde a gente se encontra e preparar o máximo possível nas situações atuais para quando a gente puder estar juntos, dar o nosso melhor. Que Deus nos abençoe.